Mas, hoje aqui no canal de comunicação do Movimento Una, eu vou falar um pouco sobre o Banco Central, que é o gerenciador desse roubo da quadrilha ímpia de vândalos genocidas, a burguesia colonial. E sempre foi, sabe? É o único banco central no mundo onde pode-se criar títulos da dívida pública sem a autorização do Congresso. Sabe? A falácia constitucional chega a esse ponto no Brasil, entende? Isso não acontece em nenhum outro lugar do mundo. Para você ver o controle dessa burguesia colonial sobre, ou seja, a ditadura da própria burguesia imperialista sobre a burguesia colonial, consequentemente, sobre a falácia constitucional, entende? A falácia constitucional é a base dessa própria ditadura, dessa burguesia que a todo dia manifesta e gera o roubo seguido da morte, ou seja, latrocínio do povo, consequentemente esse genocídio, entende, que o sistema gera. O Banco Central, a base dele, bom, enfim, primeiramente, eu gostaria de lembrar o vídeo anterior que eu falei sobre a compreensão de que o Brasil não é uma nação. O Brasil é uma colônia de exploração para a acumulação primitiva do imperialismo, entende? Que tem o seu controle total sobre a estrutura da falácia constitucional brasileira. Desde a sua fonte, ou seja, os representantes que são eleitos pelo próprio imperialismo, são esses que são escolhidos, são os escolhidos, ou seja, os que têm dossiês prontos para acabarem com sua vida, ou seja, são aqueles que já deram a vida para o próprio mamão, capital, o sistema, como Lula é, e como todos os despresidentes são, como é a própria estrutura do STF, que senta em cima de um processo de pedido de auditoria da dívida pública, ou seja, é mais uma manifestação dessa quadrilha ímpia de vândalos genocidas que mantém o roubo dos juros em cima de juros, onde a própria auditoria da dívida pública, cidadã da dívida pública, demonstra e acaba com a quantidade de roubos que essa quadrilha gerou durante todos esses anos, de gerações e gerações, a devolução desse dinheiro e eles presos eles já estão, né? Porque pelo nome do pai já estão todos presos dentro do seu próprio ego, na lava de Guerrena, entende? Mas a compreensão de que esse sistema, eles presos realmente, e a devolução de tudo que foi roubado para o povo, destrói a ilusão de propriedade privada da falácia constitucional, entende? É isso que uma auditoria da dívida cidadã realmente gera, sabe? Acaba com o sistema e com a ilusão da antidemocracia representativa. Afinal, escolher outro para lhe desgovernar só gera o seu próprio desgoverno e queda, consequentemente. Queda sua, no próprio inferno do qual você colhe quando você vota e escolhe outro para lhe governar, entende? Que é a negação da própria palavra de Cristo, pois ninguém pode ter dois senhores. O próprio Cristo, a verdade dentro de você, o Logos divino e imutável que lhe governa, entende? É a compreensão da verdade do eu superior, que é o próprio eu do um que todos somos, que está dentro de ti como está dentro de todas as coisas, a essência de todas as coisas, é que rege a todas as coisas e só dele emana, cria forma e se manifesta o poder, realmente, entende? Que só é expressado na consciência humana através da verdade. E é isso que a falácia constitucional nega. Além de negar a própria palavra do Cristo, a verdade. Entende? E é nessa compreensão que o Banco Central é o gerenciador e cria títulos da dívida pública e mantém uma estrutura onde os seus presidentes vão trabalhar para os próprios bancos que lucraram quando eles aumentaram a Selic no desgoverno. Entende? É esse o roubo
e a compra de almas devidamente explicadas. Estão todos vendidos por demônio, Mamon, a ganância dos homens. Entende? É isso o que a falácia constitucional é. A ditadura de Mamon, o capital. Entende? A estrutura da mentira, que nega a palavra de Deus, nega a verdade e nega a própria vida. Logo, é a morte. Essa é a expressão do sistema que você gera ao votar, entende? E é isso o que Lula é. Entende? Corrupto, não só porque tinha um sítio dado por um empreiteiro que fez acordo de milhões com o seu desgoverno e emprestava o seu sítio para Lula ter até um patinho com o nome dele no sítio. E a mulher dele, o neto, etc. É isso que eles faziam com a população brasileira. Roubava a esse ponto, entende? Para ganhar casinha para passar final de semana. É isso que Lula é. Deixou Gedel como vice da Caixa para ter 51 milhões escondido dentro de um apartamento na Barra. É isso que Lula é. Entende? E o povo sabe, velho. E é por isso que ele vai lá, hoje, de 4 novamente, para o imperialismo, se encontrar com Biden, mais um genocida, um criminoso de guerra se encontrando com o outro. Entende? E é nessa compreensão de que ele foi preso, numa manobra de um agente do próprio imperialismo, Sérgio Moro, junto com a Procuradoria de Curitiba, se reuniram para prendê-lo, usando até uma forma verdadeira de prendê-lo, como é o sítio. E depois quando o imperialismo já tinha feito o seu acordo, já tinha o seu dossiê pronto, soltou o Lula, descartando seu próprio agente, jogando na sarjeta Sérgio Moro, e tornando Luiz Lula da Silva despresidente, entende? Para manter o roubo e o genocídio do povo. É por isso que Lula falar da Selic é uma piada. É uma piada que já não é mais piada, chega a ser o ponto de tragédia. Já é uma tragédia, entende? É isso o que o esquerdismo reformista é, uma tragédia, entende? E é justamente isso que você constrói a voltar, entende? Então compreenda a luta real, irmã e irmã. Compreenda que lutar de verdade é lutar por uma democracia real, onde viver a verdade que emana dentro de você, a palavra de Deus. E construir isso, e governar através da verdade, é a própria democracia. Porque, afinal de contas, só assim se constrói a política. Política é a construção do bem para todos. E só há construção do bem para todos através da própria verdade. E ao você votar e aceitar outro para lhe desgovernar e genocidar o seu povo, você está negando a verdade. Você está vivendo uma mentira, gerando esquizofrenia, gerando paranoia, gerando um monte de gente perversa, gerando os autos de resistência, gerando as torturas da polícia. É isso que você está a fazer quando você aceita quando você chama Lula de presidente, quando você aceita a falácia constitucional, quando você veste a farda de um exército que se vende para os Estados Unidos, onde os generais ganham em dólar, entende? É isso a ilusão da nação brasileira é. O Brasil é uma colônia de exploração para a acumulação primitiva do imperialismo. E ao aceitar a falácia constitucional, é isso que você aceita, ser escravo desse próprio sistema. Mas hoje eu fico por aqui. Peço para você se inscrever no canal, ativar o sininho e até mais.